Oi! Para fazer este caminhão, eu utilizei as linhas da Anchor, número 779, 1041, 335, 956, o preto 403 e o branco número 1. Espero que você goste. Vamos ao passo a passo do vídeo. Aqui estão as marcações do gráfico. Se você ainda não sabe como marcar o local para bordar, vou deixar o link aqui na descrição. Aqui é o tamanho do gráfico e aqui é o ponto que eu vou começar. Eu vou começar no farol, de cima para baixo. Tiro os meus alfinetes. A linha é a 335, eu peguei apenas um fio, dobrei no meio, passei as duas pontas aqui na agulha e do outro lado ficou a laçada. Puxo a minha agulha, introduzo a agulha dentro da laçada e puxo. Com a agulha nessa posição, vou de cima para baixo para a direita, viro a minha agulha, vou de baixo para cima aqui na carreira de baixo para a esquerda. Fecho esse ponto de baixo para cima para a direita e já fecho o ponto de cima, olha, introduzindo a agulha no primeiro ponto onde eu comecei, saindo no avesso. Viro meu trabalho para fazer o arremate. Passo a agulha por baixo desta linha, puxo, agora vou para a esquerda, passo por debaixo da linha do etamine e da linha, puxo, vou aqui para o lado direito, passo por baixo dessa linha, passo novamente por baixo da linha e agora volto aqui virando a minha agulha para a esquerda, passo por debaixo da linha do etamine e da linha. Puxo e agora corto. Agora eu peguei um fio de linha de 40 centímetros da cor 1041. Dobrei no meio, passei as duas pontas na agulha e do outro lado ficou a laçada. Agora vou introduzir aqui, olha, embaixo deste pontinho laranja, de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada e puxo. Vou para a direita de cima para baixo, viro a minha agulha de baixo para cima para a esquerda. Volto agora fechando esses pontos. Para a direita de baixo para cima. E agora introduzo a agulha aqui, saindo com ela no avesso. Viro o meu trabalho. Passo a agulha por debaixo dessa linha. Puxo, passo novamente por baixo dessa linha e puxo. Agora vou para a esquerda, passo por baixo da linha do etamine e da linha, puxo, viro a minha agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, passo novamente por baixo da linha, puxo. Vou para a esquerda, passo por baixo da linha do etamine e da linha, puxo e agora corto. Agora peguei um fio de 1 metro da linha 403. Vou fazer o pneu aqui do lado deste pontinho cinza. De cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada e puxo. Vou para a direita de cima para baixo. Deixa eu arrumar meu ponto. Aí. Esquerda de cima para baixo. E direita de cima para baixo. Agora viro a minha agulha, faço 3 pontos de baixo para cima para a direita. Agora para a direita aqui, olha, na carreira de cima, de baixo para cima. Agora para a esquerda, de baixo para cima. Viro a minha agulha de cima para baixo para a direita, viro a minha agulha de baixo para cima para a esquerda, fechando este ponto. Ainda para a esquerda, de baixo para cima, faço 3 pontos, volto de baixo para cima para a direita, fechando 2 pontos, viro a minha agulha, fecho esse ponto de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo.
passando por trás do ponto que já estava finalizado. Agora para a direita, de cima para baixo, esquerda de cima para baixo. Agora essa carreira, para que o direito fique perfeito, passo a agulha por baixo da linha, olha. Puxo, viro a minha agulha de baixo para cima para a esquerda, finalizo esse ponto. Agora novamente, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, introduzo a agulha aqui de baixo para cima para a esquerda. Novamente, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, introduzo aqui de baixo para cima, para a esquerda, puxo. Assim, todos os pontos ficaram para o mesmo lado. Agora, para a esquerda, de baixo para cima, direita, de baixo para cima, e termino aqui, olha, introduzindo a agulha no primeiro ponto onde eu comecei, saindo no avesso. Viro o meu trabalho, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, agora vou para a esquerda, passo por baixo da linha do etamine e da linha, puxo, para a esquerda por baixo da linha do etamine, puxo, para a esquerda por baixo da linha do etamine e da linha, puxo e corto. Agora peguei um fio de 1 metro da linha 1041 novamente, dobrei no meio, passei as duas pontas na agulha. Vou introduzir aqui, olha, neste pontinho do lado do preto, de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a direita, de cima para baixo, fazendo 3 pontos. Agora para a esquerda, de cima para baixo. Agora direita, de cima para baixo. Já fecho esse ponto para a esquerda, de cima para baixo. Continuo para a esquerda, de cima para baixo, fazendo um ponto. Viro a minha agulha de baixo para cima para a esquerda. Agora para a direita, de baixo para cima, para que o direito fique perfeito, passo a agulha por baixo da linha, olha. Puxo, fechando assim o ponto, introduzindo aqui, saindo na carreira de baixo. De cima para baixo para a esquerda. Agora passo a agulha por baixo dessa linha, puxo. Viro a minha agulha e finalizo o ponto de cima para baixo para direita. Viro a minha agulha, introduzo a agulha por baixo da linha, puxo, viro a minha agulha, introduzo ela aqui de baixo para cima para a direita, saindo aqui na carreira de cima. Esse já está fechado. Agora para a direita, de baixo para cima, viro a minha agulha, de cima para baixo para a esquerda, fecho 2 pontos. E agora introduzo a agulha aqui no primeiro pontinho que eu fiz, saindo com ela no avesso. Viro o meu trabalho para fazer o arremate. Passo a agulha aqui por baixo dessa linha, puxo. Passo novamente por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Vou para a esquerda, passo por baixo da linha do etamine e da linha, puxo e corto. Agora aqui dentro tem um pontinho. Se você estiver usando o etamine branco, não precisa fazer esse ponto. Eu vou fazer pensando nas pessoas que estejam fazendo com etamine de outra cor. Vou introduzir aqui, olha, de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Agora vou para a direita, de cima para baixo, arrumo o ponto e volto para a esquerda, de cima para baixo, saindo com a agulha no avesso. Viro meu trabalho para fazer o arremate. Passo a agulha por baixo dessa linha branca,
puxo, passo agora novamente por baixo da linha branca do etamine e da linha, puxo. Vou aqui, ó, pro lado direito, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Pro lado esquerdo, passo por debaixo da linha do etamine e da linha, puxo e vou cortar. Agora vou trabalhar com a linha número 779. Tirei apenas um fio de 1 metro, passei as duas pontas pela agulha e do outro lado ficou a laçada. Eu vou começar aqui, olha, de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada e puxo. Vou para a direita, de cima para baixo, fazendo 4 pontos. Viro a minha agulha e faço o 5º ponto de baixo para cima para a direita. Agora eu pulo essa carreira, vou para a carreira de cima, de baixo para cima para a direita. Agora para a esquerda, de baixo para cima. Viro a minha agulha, para a direita, de cima para baixo, faço 5 pontos. Volto para a esquerda, de cima para baixo, fechando esses pontos. E já faço mais um ponto de cima para baixo para a esquerda. Para que o direito fique perfeito, passo a agulha aqui por baixo dessa linha que eu acabei de fazer o ponto. Puxo e finalizo para a direita de cima para baixo. Ainda para a direita, fecho esse ponto de cima para baixo. Esquerda de cima para baixo. Viro a minha agulha de baixo para cima para a direita. Agora passo a agulha por dentro dessa linha, puxo, finalizo o ponto de cima para baixo para a esquerda. Continuo para a direita, de cima para baixo, fazendo 4 pontos. Para fazer o 5º ponto, viro a minha agulha de baixo para cima para a direita. Agora para a esquerda, de baixo para cima. Direita, de baixo para cima. Esquerda, de baixo para cima. Já fecho esses pontos, virando a minha agulha de cima para baixo para a direita. De cima para baixo para a esquerda. De cima para baixo para a direita. Agora, viro a minha agulha, vou na carreira de baixo para cima para a esquerda, fazendo 9 pontos. Viro a minha agulha, vou de cima para baixo para a esquerda, agora para a direita de cima para baixo. Viro a minha agulha, fecho esse ponto para a esquerda de baixo para cima. Saí na carreira de cima, vou de baixo para cima para a direita, fechando 3 pontos. Fecho o 4º ponto, virando a minha agulha de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Agora, vou para a direita, de cima para baixo, fazendo 15 pontos.
Agora, para fazer o 16º ponto, eu introduzo a minha agulha para a direita, saindo com ela no avesso para fazer o arremate, porque a linha está acabando. Então, eu vou passar com a agulha por baixo deste etamine dessa linha, puxo, passo novamente por baixo da linha, puxo. Vou aqui para a direita, passo por baixo deste etamine, puxo. Para a esquerda, passo por baixo da linha do etamine e da linha, puxo e corto. Coloquei novamente um fio de linha de 1 metro na agulha. Agora eu vou introduzir a agulha aqui de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada e puxo. Vou para a esquerda de cima para baixo, arrumo o ponto, ainda para a esquerda de cima para baixo, fechando 9 pontos. Agora, eu vou aqui na carreira de baixo, viro a minha agulha de baixo para cima para a esquerda, faço 4 pontos. Viro a minha agulha de cima para baixo para a esquerda, fazendo o 5º ponto. Agora, para a direita de cima para baixo, faço 5 pontos. Volto para a esquerda de cima para baixo, fechando 4 pontos. Viro a minha agulha, vou de baixo para cima, fechando o 5º ponto e saindo na carreira de cima. Agora, para a direita, de baixo para cima, fecho 5 pontos. Viro a minha agulha na carreira de cima para baixo para a esquerda, fecho 5 pontos. Viro a minha agulha de baixo para cima, saindo na carreira de cima e fechando o 6º ponto. Agora, para a direita, de baixo para cima, fecho 6 pontos. Viro a minha agulha de cima para baixo para a esquerda, fecho 9 pontos. E agora, fecho o último ponto aqui, introduzindo a agulha, saindo com ela no avesso. Viro meu trabalho para fazer o arremate. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo novamente por baixo da linha, puxo. Vou para a esquerda, passo por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Para a direita, passo por baixo da linha do etamine e da linha, puxo e corto. Agora eu vou utilizar a cor 956, peguei apenas um fio de 1 metro, dobrei no meio, passei as 2 pontas na agulha e do outro lado ficou a laçada. Vou começar aqui, olha, nessa direção, pulo um ponto de cima para baixo, puxo,
Introduzo a agulha dentro da laçada e puxo. Para a direita, de cima para baixo. Esquerda, de cima para baixo. Direita, de cima para baixo. Agora, para fazermos o quarto ponto, viro a minha agulha de baixo para cima para a esquerda. Para que o direito continue perfeito, eu vou introduzir a agulha aqui, ó. Sair com ela aqui embaixo. Neste momento, o avesso ficou assim, com essa linha solta, mas depois essa linha vai ficar presa conforme a gente for fazendo os outros pontos. Então, continuo para a direita, de cima para baixo, fazendo 7 pontos. Viro a minha agulha de baixo para cima para a direita. Para a esquerda, de baixo para cima. Viro a minha agulha de cima para baixo para a direita. Fecho esse ponto de cima para baixo para a esquerda. Agora, para a esquerda, de cima para baixo. Viro a minha agulha para a esquerda, de baixo para cima. Viro a minha agulha para a direita, de cima para baixo. Fecho esse ponto para a esquerda, de cima para baixo. Para a esquerda, de cima para baixo. Viro a minha agulha para a esquerda, de baixo para cima. Viro a minha agulha para a direita, de cima para baixo. Fecho esse ponto para a esquerda, de cima para baixo. Ainda para a esquerda, de cima para baixo. Viro a minha agulha, esquerda de baixo para cima. Viro a minha agulha, direita de cima para baixo. Fecho esse ponto, esquerda de cima para baixo. Agora, faço esse ponto aqui, de cima para baixo para a esquerda. Viro a minha agulha. Antes de finalizar o ponto, passo a agulha por dentro da linha, puxo. Vou de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Viro a minha agulha de baixo para cima para a direita. Agora, passo a agulha por baixo dessa linha aqui, ó. Puxo, viro a minha agulha e finalizo o ponto de cima para baixo para a direita. Viro a minha agulha, fecho esse ponto de baixo para cima para a direita. Passo a agulha por baixo deste ponto. Puxo, viro a agulha e finalizo o ponto de cima para baixo para a direita. Viro a minha agulha de baixo para cima para a direita. Passo a agulha por baixo dessa linha. Puxo. Viro a minha agulha e finalizo o ponto de cima para baixo para a direita. Agora, para a direita, de cima para baixo. Esquerda, de cima para baixo, fecho 8 pontos. E faço mais um ponto de cima para baixo para a esquerda. Passo a agulha aqui por baixo dessa linha, puxo. Vou para a direita, de baixo para cima. Esquerda, de baixo para cima. Finalizo esse ponto. Vou introduzir a agulha aqui, saindo com ela no avesso. Vou mostrar como ficou. Agora, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, viro aqui para o lado direito,
marco onde que a agulha tem que sair, viro o meu trabalho, então eu vou puxar aqui, assim ficou a parte do avesso, viro o meu trabalho e vou continuar aqui, olha, para a esquerda de baixo para cima, agora para a direita de baixo para cima. Faço o último ponto introduzindo a agulha aqui, saindo com ela no avesso para arrematar. Ficou assim. Viro o meu trabalho, passo a agulha aqui por debaixo dessa linha, puxo, passo novamente por baixo dessa linha, por baixo do etamine e da linha, puxo. Passo por baixo dessa linha aqui, ó, pro lado esquerdo, puxo, viro a minha agulha, passo por baixo dessa linha, do etamine e da linha, puxo e corto. Agora vou trabalhar com a cor 403. Coloquei 1 metro de linha na agulha, vou contar aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Introduzo a agulha de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada e puxo. Vou para a direita de cima para baixo, fazendo 3 pontos. Agora, aqui na carreira de baixo, de cima para baixo para a direita, esquerda de cima para baixo, viro a minha agulha de baixo para cima para a direita, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, vou para a esquerda de cima para baixo, esquerda de cima para baixo, faço 2 pontos, viro a minha agulha de baixo para cima para a esquerda. Agora, esquerda de baixo para cima, para a direita de baixo para cima, novamente esquerda de baixo para cima. Viro a minha agulha, direita de cima para baixo, esquerda de cima para baixo, direita de cima para baixo, viro a minha agulha, agora passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, viro a minha agulha, direita de cima para baixo, viro a minha agulha, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, viro a minha agulha, direita de cima para baixo, viro a minha agulha, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, direita de baixo para cima, ó, passando por trás desse ponto que já está finalizado. Agora, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo de baixo para cima para a direita. Viro a minha agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a minha agulha, introduzo aqui de baixo para cima para a esquerda. Saio na carreira de cima, viro a minha agulha de cima para baixo para a esquerda, fecho 2 pontos, introduzo a agulha aqui no primeiro ponto que eu comecei, saindo com ela no avesso para fazer o arremate. Viro meu trabalho, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo por baixo dessa linha aqui, olha, por baixo do etamine, puxo. Agora vou aqui para a direita, passo por baixo dessa linha do etamine e da linha, puxo e vou cortar. Agora eu peguei um pedaço de 40 centímetros que tinha sobrado da linha 10,41. Dobrei no meio, passei as 2 pontas na agulha. Vou introduzir aqui de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo.
Vou para a direita de cima para baixo, fazendo 3 pontos. Agora aqui para a esquerda de cima para baixo. Vou para a direita de cima para baixo. Fecho esse ponto para a esquerda de cima para baixo. Viro a minha agulha, vou de baixo para cima para a esquerda, fazendo um ponto. Agora, de baixo para cima para a esquerda. Fecho esse ponto, virando a minha agulha de cima para baixo para a direita. Agora, para a esquerda, de cima para baixo. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, viro a minha agulha e finalizo de cima para baixo para a direita. Viro a minha agulha, passo ela por baixo dessa linha, puxo. Aí, com a agulha nessa posição, vou aqui, ó, de baixo para cima para a direita. Ainda para a direita, de baixo para cima, fecho esse ponto, viro a minha agulha de cima para baixo para a esquerda. Fecho 2 pontos. Agora, introduzo a agulha aqui para fechar esse primeiro ponto, saindo com ela no avesso. Pronto. Viro o meu trabalho para arrematar. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo novamente por baixo dessa linha, por baixo do etamine e por baixo da outra linha. Puxo, vou para a direita, passo por baixo dessa linha, do etamine e da linha, puxo e corto. Agora coloquei um pedaço de linha branca na agulha e vou fazer aqui, olha, de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a direita de cima para baixo. Fecho esse ponto, saindo com a agulha no avesso. Viro o meu trabalho para fazer o arremate. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo novamente por baixo dessa linha, puxo. Vou para a direita, passo por baixo da linha do etamine e da linha, puxo para a esquerda por baixo da linha do etamine e da linha, puxo e vou cortar. E está finalizado o caminhão. Assim ficou o direito e o avesso. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.